Já ouvimos as coisas mais estranhas sobre o que é o karma dentro e fora da Umbanda. Muitos umbandistas nunca ouviram falar e sequer se importam, como se isso não fosse importante. Muitos acham que é coisa de espírita, de esotérico, como se eles, e apenas eles, tivessem um karma. Outros levam muito a sério, mas trazem informações bastante incompletas a respeito, havendo mais dúvidas do que esclarecimento. Então vamos à pergunta: o que é o karma? Lembram da lei de causa e efeito que já falamos em vídeo anterior? Que tudo, por mais insignificante seja que fizermos, trará uma consequência? Exatamente isso. Karma é o resultado de nossas ações, que poderão ser positivas ou negativas. E como cremos em reencarnação, poderá ser dessa ou de vidas anteriores. E é aí que começam as confusões. Muitos creem que karma é uma sentença de morte do qual não poderemos escapar, uma prisão que nós mesmos construímos e que nunca sairemos dali. Que para alcançarmos luz e méritos, para ter um karma positivo, precisaremos nos martirizar, até forçar uma situação onde vamos nos sacrificar pelos outros. E pior, muitos pensam que quanto mais sofrermos, mais vamos receber boas coisas, em um comportamento perigoso, já que não cuidaremos de nós mesmos. E é aí que mora o perigo. Como dissemos, karma não é uma sentença irrevogável de morte. Aliás, a todo momento podemos e devemos mudá-lo. Quando aceitamos reencarnar junto aos nossos superiores, não somos simplesmente atirados nesse mundo. A Deus dará. Sentaremos com eles e escolheremos a família onde vamos nascer, nossa aparência, se teremos um corpo saudável ou não, como nos falam as obras de André Luiz. Até nos comprometeremos com pessoas que serão nossos companheiros e quantos filhos teremos. Mas para aí. Karma é o resultado de tudo que fizemos até então. Mas a reencarnação é a grande oportunidade de mudar muita coisa. Fala a espiritualidade que vir a esse mundo adianta muito nossas vidas, nos ensina os reais valores e nos depura de muita coisa, até porque esse mundo é extremamente difícil de viver. Karma não poderemos mudar, porque ele já está feito. Mas como já disseram, não podemos alterar nosso passado, mas podemos mudar o nosso futuro. E é aí que estará o raciocínio. Mesmo que venhamos sob as piores provas, com famílias muito difíceis ou em severas expiações, quando temos alguma limitação em nossos corpos, por exemplo, ter um karma não significa que tenhamos de sofrer. O sofrimento sempre será opcional. Mudar nosso futuro nunca será algo fácil, muito pelo contrário. Mesmo porque, diante nossa inferioridade espiritual, somos como aqueles alunos que são desaprovados todos os anos em certas disciplinas. E justamente nesses pontos fracos é que teremos de trabalhar mais. E a maioria prefere fingir que isso pode ser deixado para depois. E pare para pensar. O que incomoda você? Será justamente nisso é que vai ter de dedicar seu melhor esforço. Vai ter de aprender a ter paciência com aquele chefe insuportável. Vai ter de cuidar mais da família quando apenas pensava antes em si mesmo. Vai ter de aprender mais quando passar a não entender as coisas à sua volta. Vai ter de auxiliar alguém doente quando for a única pessoa
que poderá ajudá-lo. Essas situações são conhecidas como provas, quando elas nos exercitam ao máximo, e serão expiações quando elas são duras, acontecem e não poderemos escapar. De um modo ou outro, são exercícios provocados por nossos karmas, e eles virão, ao rico, ao pobre. Elas chegam para todos, porque nenhum de nós vem a esse mundo a passeio. Agora está em nós aceitarmos aquilo que não poderemos mudar e aprender a tirar o melhor proveito disso. Aprender a lidar melhor com o chefe e até, quem sabe, torná-lo um amigo. Vai ter de lidar com familiares ou pessoas complicadas de tal modo que será você a ajudá-los a terem uma vida melhor, bastando o seu exemplo. Situação financeira difícil é motivo para mudar nosso jeito de trabalhar e buscar novos caminhos. Quando acolher a pessoa doente, necessitada e brincar com ela, descobrirá juntos uma alegria que nunca pensou em ter. É esse o espírito da Umbanda. Enquanto muitas doutrinas e religiões são fatalistas, dizendo que nada poderemos mudar em nossos karmas, a Umbanda diz que sim, poderemos mudar tudo. Será com nossa mudança íntima, aprendendo que não temos problemas em nossas vidas, mas sim oportunidades de aprender algo novo e produtivo. De fazer uma oferenda para minimizar os efeitos daquilo que nos tira o sossego, nos dando uma força a mais. De um passe, ouvindo diretamente nossos guias, que vão dar conselhos preciosos durante as nossas sessões e fazer tudo por nós, junto à espiritualidade superior. Então procure refletir sobre isso, na bondade de Deus, que nos dá uma segunda chance para acertarmos quando reencarnamos e o quanto poderemos deixar de sofrer, mesmo diante das coisas mais difíceis em nossas vidas. Estamos todos no mesmo barco. Busquemos soluções aos nossos problemas, sabendo que um novo dia está por vir, trazendo soluções. E que a Umbanda ajude a cada um a encontrar suas respostas, com mais esperança. Gostou? Dê like, compartilhe em suas redes sociais. Toda semana um vídeo curtinho, cheio de bom conteúdo, especialmente para você. Até a próxima!